Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior da Vistos e Viagens. Você está em nosso canal no YouTube e hoje eu vou trazer para você informações sobre o visto americano. Hoje, neste vídeo, eu vou trazer para você algumas informações sobre alguns mitos, sobre a reaplicação do visto. Caso você tenha tido seu visto negado, como proceder, troca de consulado, é preciso mudar o formulário, não é? Enfim, vamos conversar um pouquinho a respeito disso, tá? Então, seja bem-vindo, se esse vídeo aí vai ajudar você, não deixe aí de se inscrever em nosso canal, dê uma força aí pra gente, compartilhe também com as pessoas que você conhece e que vão precisar ou vão fazer o procedimento do visto americano. E também conheça a nossa página na internet e siga-nos no Instagram. Então, bora pro vídeo logo após a vinheta. Bom, então vamos lá. Você teve o seu visto negado. Quais são os procedimentos agora? Agora você vai ter que fazer uma reaplicação, ou seja, preencher o novo formulário DS-160, fazer o pagamento de uma nova taxa consular e fazer um novo agendamento e comparecer novamente à entrevista consular. Uma das dúvidas que o pessoal tem e que em alguns casos se tornou até um mito, porque foi amplamente divulgado aí por muitas pessoas que é necessário que se esperasse pelo menos 6 meses. Então vamos lá. A reaplicação do visto ela pode ser feita imediatamente. Para que você tome essa atitude de fazer ou não logo imediatamente a negativa, você precisa levar em conta algumas coisas. Primeiro, nem sempre a negativa de visto diz que você é inapta para o visto americano. O visto ele pode ser negado por outros fatores. Por exemplo, você pode ter esquecido de levar apenas um documento no dia, então você pode marcar e levar esse documento. Você ficou muito nervoso, enfim, pode ter acontecido uma outra coisa. Inclusive uma coisa que as pessoas aí na internet vivem falando que não acontece, que de alguma forma supervalorizam todo o trabalho que é feito no processo do consulado. Existe, sim, senhor, um fator chamado sorte. Tá? Porque já teve casos de pessoas que não tinham a mínima chance de conseguir o visto e conseguiram. E outras que têm um perfil maravilhoso, inclusive com bens no Brasil, empresas, tiveram visto negado e não foi por falta de documentação, por nervosismo. Então, apenas sem motivo aparente, tiveram seu visto negado. Então, se for o caso, pode reaplicar. Em quais casos eu não aconselho a reaplicação? Naqueles casos em que ficou patente que você não vai conseguir, mesmo se você tentar 200 vezes. Por exemplo, se você tentou entrar pelo México, foi pego, foi deportado, aí descobriram, então, toda vez que você for lá no consulado, vai bater a mesma informação, eles vão te negar novamente, vão te negar e vão te negar e vão te negar. Tá? A questão de você demonstrar que está indo ficar na casa de um parente de primeiro grau, principalmente, que foi para os Estados Unidos de forma ilegal e está lá, isso também dificulta. Então, nesses casos, eu não aconselho ficar reaplicando, não. Mas, fora isso, você pode reaplicar imediatamente. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, quando tinha uma grande oferta de vagas, as pessoas às vezes tinham visto negado e na semana seguinte marcavam uma outra entrevista e compareciam. Então, é preciso esperar para fazer uma nova entrevista consular? De maneira geral, não precisa esperar. Porém, depende do seu perfil, como foi feito, se você detectou ou não o motivo da sua negativa de visto. A outra questão que o pessoal tem muita dúvida é: o meu visto foi negado por causa do formulário. Isso é verdade, é mentira, é ou não é? Como é que acontece essa dinâmica de negação de visto? Obviamente, a grande parte das negativas de visto são devido a erros no preenchimento do formulário ou inconsistência nas informações. Mas não significa que sempre que acontece uma negativa, o problema é o preenchimento do formulário. Já houve casos em que a pessoa tinha um ótimo perfil, o formulário foi preenchido corretamente,
mas chegando lá, a pessoa ou ficou nervosa na entrevista, ou foi grosseiro com o atendente, e isso resultou na negativa de visto. Então, assim, o formulário DS-160 preenchido de maneira completa e o mais corretamente possível, além de uma orientação. Então, o formulário é parte de um processo de aprovação de visto. Então, a primeira parte é analisar o perfil da pessoa, ver o que precisa melhorar, o que pode ser melhorado, o preenchimento correto do formulário, uma preparação para a entrevista e a documentação de suporte. Então, nem sempre a negativa de visto é por causa de alguma coisa no formulário. Isso é importante saber, porque às vezes a pessoa tem o visto negado e ela acha que tem que mudar porque colocou isso foi negado, porque colocou aquilo foi negado. Pode acontecer, mas também pode não ser o motivo da sua negativa de visto. Outro motivo, eu preciso mudar todo o meu formulário para uma nova aplicação. É bem parecido com o item anterior, mas tem uma diferença aí, tá bom? Vamos falar sobre ela. Teve visto negado, precisa mudar todo o formulário para uma nova aplicação? Não precisa mesmo porque, obviamente, nem todo o seu formulário você vai poder mudar, né? Dados pessoais, por exemplo, se estiverem corretos, você não vai mudar. Não, data de nascimento, aquela coisa toda. O que é preciso mudar? Mudar os dados que, porventura, estiverem errados e forem detectados como erro, os dados que realmente alteraram para a sua nova aplicação, por exemplo, você aplicou este mês, e este mês você não está estudando. E aí você vai aplicar daqui a 2, 3 meses e você entrou na faculdade ou está fazendo curso. Então você vai alterar e vai colocar esse novo curso, ou este novo trabalho, ou essa nova condição social, ou esse novo estado civil que você tem. Mas não precisa se preocupar em fazer grandes mudanças no formulário, principalmente se não foi identificado os pontos que precisam ser alterados, tá? Então, muito cuidado com essa ânsia de mudar todo o formulário, mudar toda a história de viagem, porque, na verdade, o visto nada mais é do que você convencer o agente consular da sua história de viagem. Então, se você muda tudo de uma maneira muito brusca, de uma tentativa para outra, é preciso que você tenha também os argumentos de quais mudanças foram feitas e por que foram feitas, porque, senão, na verdade, essas mudanças podem até atrapalhar na sua segunda tentativa de visto. Você teve o visto negado, agora você precisa ir em outro consulado, em uma cidade diferente daquela que você tentou o visto e teve a negativa? Não, isso também é uma questão muito comum e virou mito aí na cabeça de muitas pessoas. O fato de você ter tido o visto negado em uma cidade não quer dizer que você necessariamente terá que mudar de consulado. Isso vai, na verdade, muito mais de uma questão psicológica, de segurança do aplicante do que propriamente dito das informações. É claro que com o passar do tempo e do retorno dos clientes, você acaba meio que prevendo, né, com base nas estatísticas, obviamente, o movimento dos vistos, né, o movimento dos consulados. Por exemplo, isso é algo que eu tenho aqui pelos meus clientes, tá? Talvez não seja a mesma visão que outras pessoas que trabalham com assessoria de visto têm. Mas hoje, eu vejo que o consulado do consulado americano em Brasília tem uma grande propensão em aprovar vistos quando é uma família. E, obviamente, quando tem toda a história correta, formulário correto e tudo mais. Mas lá tem grande dificuldade em aprovar pessoas que vão viajar sozinhas, que vão tirar visto sozinhas. Lá tem um alto índice de negativa para pessoas que vão tirar o visto sozinhos, tá? Mas isso é apenas algo que eu tenho aqui como indicativo. Quando o cliente diz, eu vou tirar no lugar tal que é mais fácil, eu digo o seguinte, não existe lugar fácil. As informações do formulário DS-160 são as mesmas. O que vai diferenciar um consulado do outro, além da logística, né, da dinâmica que cada um exige para que seja realizada a entrevista lá, o que vai alterar são os atendentes, são as pessoas, a forma de atender. Obviamente, a pessoa, às vezes, ela tentou o primeiro visto em uma cidade e ela sentiu que o agente consular foi muito seco, foi muito grosseiro até às vezes, foi mal educado com ela.
ela vai sentir uma segurança maior em mudar de consulado, tá? Mas não por essa questão de que se mudar para o consulado X vai facilitar o visto. As pessoas realmente têm divulgado isso na internet, mas isso é um equívoco, isso é um erro. O que vai valer é a sua preparação, a sua documentação, a sua história de viagem. Mas é válido deixar a observação. Pode acontecer da pessoa mudar de consulado e ter o visto aprovado por esses fatores que eu falei. Fator muito mais psicológico, ela vai sentir mais segurança, ela vai ter uma nova forma de atender, outro atendente, e isso pode sim influenciar positivamente para ela. Mas veja bem, a mudança maior, na verdade, será no próprio aplicante, não no consulado, na cidade. Então eu sempre pergunto aos meus clientes, aonde você se sente mais seguro em fazer? E aí, dentro da estatística que eu tenho, quando é uma pessoa viajando sozinha, eu dou o direcionamento. Olha, vamos tentar em outro lugar que não seja Brasília. E não sendo possível, né, por causa de datas, ou se você acha que não vai interferir, vamos para lá da mesma forma. Não quer dizer que Brasília recusa todos que vão sozinhos, não, tá, gente? Quer dizer apenas que, pelas minhas estatísticas, ela tem recusado mais. Talvez seja algo momentâneo, talvez seja algo apenas de números que foram direcionados por coincidências, né, de várias pessoas terem ficado nervosas, alguma coisa no perfil, enfim. Mas o consulado, ele tem uma importância local, mas a importância maior é na mente da pessoa que vai tirar o visto, a segurança que ela vai ter, e principalmente quando é reaplicação, se ela vai estar segura e tranquila para fazer no mesmo consulado que ela tentou anteriormente, ou se ela vai se sentir mais segura em tentar em um outro consulado. Qualquer mudança que visa ajudar ao aplicante é válida e deve ser observada com muito carinho. Outra dúvida, pessoal, preciso ir no início do mês? Eu tive visto negado, porque eu fui no final do mês, agora eu preciso ir no começo do mês. Vamos falar sobre isso também. Então, isso é algo que acontece bastante. Existem alguns mitos que, eu vou falar mito, uma forma de compreendermos, né? Mas tem coisas que a gente não tem as informações corretas, tá? Talvez se colocado assim. Já aconteceu casos de coincidentemente terem muitas negativas no final do mês. Já aconteceu casos, mas já aconteceu casos em que não interferiu em nada. Então nós não temos a informação se dentro do consulado, em algum mês, há alguma perspectiva de meta, de números de visto aprovado ou negado, se essa meta foi atingida a partir do nível negado de todo mundo, ou vai negar da maioria. A gente não tem esses dados oficiais, tá? O que eu posso dizer que não é tão simples quanto as pessoas falam, porque, por exemplo, eu tirei o meu visto no último dia útil do mês, né? Eu tirei sozinho lá em São Paulo, então quebrou algumas barreiras ali. Fui sozinho, fui no final do mês, tive meu visto aprovado, e tantos outros clientes também. Então isso é um mito. Agora, pode acontecer? Já aconteceu, realmente, de ter alguns meses estranhos, mas esses meses estranhos, nós não temos as informações. Se foi questão interna, se foi pressões externas. Por exemplo, quando acontece algo no Brasil, né, na economia, na política, e isso interfere, cria uma imagem ruim do Brasil, pode ser que daquele ponto em diante comece a negar mais vistos. Então, coincidentemente, às vezes cai no final do mês, as besteiras que os políticos andam falando, fazendo, e aí começam a negar vistos e tal, e a pessoa acha, pô, eu tive visto negado porque eu fui no final do mês. Eu tenho muitos clientes que vão sem essa preocupação de ser no início ou ser no final, tá? E esse ano, principalmente, não deu para perceber nenhuma alteração com relação a ir no início do mês, no meio ou no final do mês. Mas, como eu disse, já aconteceu de termos uma impressão de que isso aconteceu. Agora, ninguém tem informação se tem meta para pessoas, meta por consulado, né, por base, para aprovação ou negativa de visto, tá? Então, vai reaplicar o seu visto, tira essa preocupação. Se é a data que você consegue ir só no final do mês, vai no final do mês, porque não é o tempo, não é o calendário que vai dizer que o seu visto está aprovado a princípio, ok? O que vai dizer é toda a programação que você fez de forma intencional para ter o seu visto aprovado. E, principalmente, contratar uma assessoria especializada que vai te orientar desde o preenchimento do formulário DS-160 e preparar você para a entrevista. O restante
São detalhes, ok? É isso aí, turminha. Foi muito bom estar com vocês. Este é o vídeo desta semana. Espero ter ajudado, espero ajudar alguém aí que teve visto negado a não desanimar, a não ficar com a cabeça também cheia de pressão, ouvindo um monte de coisa, que se você não tirar no início do mês, que se você não mudar de consulado, se você não mudar isso, não mudar aquilo, você não vai conseguir. Então, mantenha o foco e use principalmente o raciocínio lógico para tomar as decisões. Se você vai reaplicar, como reaplicar, o que precisa mudar e o que não precisa mudar. Eu tenho certeza que você vai conseguir o seu tão sonhado visto americano. E nós, aqui da Vistos e Viagens, oferecemos essa assessoria completa para você. Temos um formulário online, que é moderno, intuitivo. Com esse formulário, eu tenho todas as informações necessárias para que eu possa orientar você antes de fazer a aplicação. E depois eu vou orientar você para a entrevista consular, atendo todo o Brasil. A orientação para a entrevista consular eu faço com as pessoas videoconferência, quem é de Belo Horizonte pode pagar o serviço extra, eu vou até na casa da pessoa orientar ela, tá bom? Dar todo o suporte para que ela vá tranquila na entrevista consular. Então, mais uma vez, se esse vídeo ajudou você, se os demais vídeos têm ajudado você, se inscreva aí agora na Vistos e Viagens e compartilhe com todos os seus amigos e parentes, tá bom? Eu agradeço muito a todos que já são inscritos, e muitos desses inscritos foram meus clientes, outros não são meus clientes, ainda não são, mas eu espero poder ajudar de alguma forma nos vídeos aqui também, falando de uma forma popular, de uma forma que você compreenda o processo, sem muita chavão técnico, para que você, então, faça o seu processo de visto. Eu sempre indico, lógico, não pelo meu trabalho, mas pelos números indicarem, né, que a maior parte das pessoas que têm visto negado, que me procuram, tentaram visto sozinho a primeira vez, tá? E o movimento inverso, ele raramente acontece, uma pessoa tentar uma assessoria e depois tentar sozinho. Então, eu faço isso para também ajudar e, é lógico, divulgar o meu trabalho. Então, eu agradeço você que é inscrito e você que ainda não é, mas eu tenho certeza que será. Grande abraço, uma ótimo final de semana e até semana que vem.